E aí, pessoal, que segue a Cluster Escola de Música, mais um vídeo hoje sobre empreendedorismo musical, sobre mercado musical, vestibular de música e tudo isso que a gente já vem conversando. Hoje eu estou com a Camila Rocha, uma baixista aqui de Belo Horizonte, foi nossa colega de faculdade também. Queria agradecer muito por você ter recebido a gente aqui hoje, nessa manhã fria de Belo Horizonte. A Camila, para quem é aqui de Minas, de Belo Horizonte, já deve ter visto a Camila por aí, porque tem tocado com muita gente, né, Camila? Tá bastante forte aqui na cena de Belo Horizonte. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, de como você tem atuado, como você tem trabalhado na música. Nossa, demais. Obrigada pelo convite. Então, a principal área da música que eu tenho atuado assim, é como instrumentista mesmo, como contrabaixista. E dentro dessa área eu transito em vários ambientes, assim, da música instrumental, da música autoral, cantautores, né, da cidade e tal. Faço muito freelance, também tenho um trio de música instrumental, enfim. E eu dou algumas aulas também de baixo. Eu já dei algumas aulas de musicalização para criança e tal, mas atualmente eu estou dando aula só de baixo mesmo. Particular, Eu queria que você falasse um pouco, a gente tem conversado isso com todo mundo, como foi o seu início na música, né? A gente já escutou várias histórias assim, de gente que tem família de música, isso é muito comum também, gente que não tinha nada de música na família, ou gente que tinha amigos e tal. Como que foi o seu início? Assim? E você já começou tocando baixo? Como que foi? Meu pai é músico amador, ele sempre, desde a década de 80, ele tocava, tinha uma época que ele tinha um grupo. Ele toca o quê? Ele canta e toca violão, e compõe canção e tal. E ele teve um grupo vocal na década de 80, assim, que eles rodavam bastante. E depois eles pararam e acho que desde que eu nasci, meus pais sempre colocaram muita música em casa, assim, e sempre apoiaram mesmo, assim. O interesse começou a vir mais de mim, assim, tem muita história que eu já vi de criança que começa a estudar música por influência dos pais, o pai coloca o filho lá. Mas no meu caso foi um interesse meio que foi surgindo de mim. Eu lembro que tinha um teclado lá em casa, que era do meu irmão, que é o meu irmão mais velho. E aí eu comecei a perguntar, esse teclado aí e tal. Aí eu comecei a pedir para fazer aula. Aí quando eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos, eu comecei a fazer aula de teclado. Aí depois, com uns 8 anos, eu fui fazer piano. Aí eu fiz piano erudito lá na Fundação de Educação Artística. E aí... E seu irmão toca também? Ele não toca mais, mas ele fez aula de violino quando ele era criança também. Aí quando eu tinha uns 15 anos, o meu pai estava montando uma banda. Que ele fez a faculdade de licenciatura da UENG, de música. Ele fez? Então? Fez, Eu não sabia. E na época ele estava montando uma banda lá e ele falou assim, eu tô precisando de baixista, você não quer aprender não? Aí eu falei, quero. Aí ele me colocou na aula, eu comecei a fazer aula particular de baixo, com o Marcão, que é o Marco Aurélio, e aí gostei do instrumento, assim. E eu com 15 anos, então? Com 15 anos, E eu acho que desde adolescente eu sabia que eu queria fazer vestibular para música. A minha dúvida era se eu fazia piano ou baixo, assim. E eu fui percebendo que, porque o piano eu estudava música erudita, eu fui percebendo que o meu interesse pela música popular era maior. E aí depois de um tempo eles lançaram o curso na UFMG, né, de música popular. Sim. Acho que a primeira turma foi em 2009, né? Foi por aí, acho que foi 2009 mesmo. E aí, com isso, eu decidi, então eu vou fazer baixo, música popular, no UFMG e tal. Sim. E o piano? Largou? Nunca mais tocou? Aí eu continuei, depois, dentro da faculdade já, eu ainda fazia aula. E aí eu fiz, acho que até uns 18 anos, assim. E depois parei. Sei. Aí nunca mais toco, hoje em dia não. Não, hoje em dia só para estudar algumas coisas, assim, mas não tem repertório mais não. Sim. E aí, desse momento, então, você já falou, desde o início já sabia, né, que ia ser a música, fazer vestibular. E como é que foi a sua preparação? Assim,
Você se preparou com alguém ou você fez a preparação sozinha? Você ainda fazia aula? Eu fazia aula com esse professor de baixo, O Marcão. é o Marcão. Aí ele me ajudou com o repertório, né, do vestibular, tem uma listinha lá de músicas que a gente tem que tocar. E ele me ajudava também com ditado, ele me passava o ditado para a prova de percepção, então, né? você tinha conhecimento do edital certinho, né? Tinha. Eu peguei e segui ele certinho. E a base que eu tive na fundação de musicalização foi muito boa também. De solfejo, de leitura rítmica. Sim. Essas coisas assim. Isso é uma coisa que às vezes na música popular principalmente, né? Que às vezes muitas pessoas não têm, né? Essa formação mais formal, assim, né? Não sei se dá pra chamar assim. Mas que a gente às vezes toca muito na prática, né? Então é bom que você já estava nesse caminho. Aí você optou pela música popular. Você chegou a pensar em fazer outro curso, licenciatura, talvez, ou outro? Eu já estava certo que era isso mesmo? Acho que quando eu decidi entre o piano e o baixo, aí eu decidi que seria música popular mesmo. E nessa época, antes de entrar, você já estava trabalhando, dando aula para alguém, ou tocando profissionalmente já, assim, mesmo que coisas menores? Eu só tinha essa banda com meu pai, que a gente montou, né? A gente já tinha tocado em alguns lugares, assim, mas eu comecei a me profissionalizar mesmo dentro da faculdade. Sim. Porque eu entrei lá muito nova também, acho que eu tinha uns 17 anos. Não, você entrou muito nova, então. E aí eu Você meio que entrou em 2012? tava... 2012, Junto comigo, então. E eu tava, ao mesmo tempo, descobrindo o mercado, assim. Então a faculdade foi muito boa pro meu aprendizado musical, mas muito boa pro aprendizado profissional também. De ter contato, porque tem muita gente que entra lá já trabalhando, né? Sim. De ter contato com essas pessoas, com os professores e tal. Então eu fui descobrindo o lado que eu ia seguir mais, né, dentro da música, lá dentro da faculdade. Sim. A gente tem conversado isso com outras pessoas, dessa coisa de a faculdade ser mais do que só aprender música, né? Isso que você falou, eu até me lembrei aqui de ver você tocando, às vezes, com os professores lá, né? Alguns professores que eu já vi você tocando hoje junto com eles, né? E isso é muito legal, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco disso. Você já até começou a falar, né? Mas acho que é um lado bom pra gente dizer, né? Que às vezes a gente entra e... Igual você falou, eu ainda não sabia direito o que fazia música. Seu pai, ele já trabalhava com música, assim, ou ele só... Não, ele só trabalhou nessa época, que ele tinha esse grupo vocal, na década de 80, e depois parou, assim, depois que ele... que aí teve filho, teve meu irmão, né, e tal, a vida mudou completamente, nunca mais ele trabalhou com música. Sim. E aí, como é que foi isso, assim? Porque dessa... me descobri com outras pessoas ali que faziam tais coisas, eu vejo que você teve muito isso, talvez, né? Não sei, a impressão que eu tenho mais de fora, assim. O que você acha disso? O Marcos, por exemplo, que a gente conversou, ele falou, eu acho que é muito importante, mais do que talvez de aprender música, da gente fazer contatos lá dentro, né? E aí a gente sempre que fala disso, a gente fala que aqui é um networking, né, lá de dentro, né? Se a gente não tivesse passado por lá, essa conversa não ia estar acontecendo, né? Isso tudo não ia estar acontecendo. E como foi isso para você? O que você acha disso? Assim? Eu acho muito importante isso, a questão dos contatos. Porque os trabalhos que foram aparecendo para mim foram de gente que eu conheci lá dentro. Assim. Até pouco tempo, a grande maioria dos meus trabalhos, talvez até hoje, foram de pessoas que eu conheci lá e tal. Então isso é muito importante mesmo, de ter contato com pessoas que já estão no mercado, ou então de pessoas que estão conversando com a gente, né, de construir coisas. Isso é uma coisa muito importante mesmo. Eu vejo que vocês até criaram coisas lá, né? Igual o quarteto do São Paulo, com o PC e tudo. E isso é uma coisa que a gente sempre fala, de ter atenção lá dentro, sim, porque a pessoa, às vezes, ela leva... A gente tem um pouco dessa coisa de escola, eu acho, essa é uma opinião minha, dessa cultura nossa de que a escola é um lugar que você vai lá para passar, né? Tipo assim, o que eu tenho que fazer na escola é passar, ganhar as notas e sair, né? E às vezes a gente entra assim, principalmente num curso de música, que não é um curso que
Que você sai lá com diploma e sai assim, eu tenho um diploma, me dá um trabalho, né? Então, às vezes, assim, os contatos que a gente tem lá dentro, eu já falei isso em outras entrevistas, mas eu vou falar de novo, que a gente já, de cara, a gente já vê as pessoas que a gente tem uma relação de amizade e outras que a gente quer ter uma relação profissional, né? Ou as duas, né? Lógico. Depois de ter feito a faculdade, né, de ter escolhido, passado por esse todo trajeto aí que a gente conversou, como você se sentiu assim com a formação em música popular? Primeiro eu queria saber se você acha que a música popular, que o curso realmente foi o curso certo, que se te ajudou nessa atuação, né? E se em algum momento você teve alguma dúvida sobre se era isso mesmo, se é como atuar na música, ou se era a música mesmo que você queria seguir e tal, assim, já depois de formado e tal, uma coisa que eu tinha pensado em falar, que eu tinha esquecido, é que o curso, ele ajuda muito os alunos, mas é uma coisa que o aluno tem que saber também como conduzir o curso, assim, o que ele vai fazer, a aula que ele vai fazer, como ele vai assistir essa aula, porque é igual você falou, você só ir lá pegar o diploma não significa muita coisa no mercado da música, assim, né, como instrumentista e tal, significa se for seguir carreira acadêmica, enfim. Mas acho que uma coisa muito importante é para quem está lá dentro da faculdade tentar aproveitar o máximo possível do curso. Então, ir buscar as aulas que quer fazer. Eu lembro que eu fiz no curso de música popular, acho que Big Band é obrigatório 2 anos, eu fiz tipo uns 3 anos e meio. Eu sempre, depois que eu já tinha terminado, eu sempre dava um jeito de entrar lá, porque eu vi que era uma coisa que me fazia evoluir muito, assim, de leitura, de tocar em grupo, enfim. Então, isso é uma coisa muito massa, que um aluno faz o próprio curso dele. E isso reflete muito na vida que ele vai ter depois, profissionalmente. Porque ele pode sair de lá sabendo ler partitura, sabendo improvisar, sabendo tocar em grupo, enfim, muita coisa. Assim. E é engraçado, eu também fiz isso, né? Porque eu fiz licenciatura, e a licenciatura ela não tem, pelo menos não tinha, né? Eu sei que o currículo mudou um pouco, eu ainda não estou totalmente por dentro, mas não tinha a aula de performance, não tinha improvisação, era um curso muito da rede regular de ensino, né? E eu consegui, eu fiz as 4 performances, eu fiz as 2 improvisações. E é engraçado como isso também não muda você só musicalmente, mas assim, você você vai ter aula com um professor que tem uma influência, sei lá, jazzística, que foi o meu caso, né, do Wilson. E a minha onda já é outra. Mas aí você começa a criar outras referências musicais mesmo, assim, né? Não só de técnica, escala e tal, mas... E sem contar de como que é ter uma aula com um cara desse, assim, né? De experiência mundial. Então isso é muito importante mesmo. E eu acredito que as outras universidades, né? A UFMG a gente sabe que tem essa liberdade, mas eu acredito que deve ser geral, assim, num curso de música, que você conseguir fazer de outras formas, né? Abrir o seu currículo. E você perguntou do futuro, eu acho que eu nunca tive dúvida sobre ser músico ou não, assim, depois de formada. A minha dúvida geralmente é dentro de como eu estou atuando no mercado. Eu estou muito consolidada nesse lado de ser instrumentista e tal, mas às vezes vem uma dúvida de fazer uma carreira solo, talvez, de compor, arranjar, enfim. Mas são mais coisas que eu fico matutando, assim. Acho que a gente está sempre assim, né? Quando a gente está dando muita aula, eu queria tocar mais. Quando eu tocando muito, eu queria fazer minha carreira. Mas isso é bom, né? Acho que quando a gente chega num ponto que, tipo assim, né? Tanto faz, tanto fez, né? Acho que não é bom. Eu acho que uma coisa importante para quem está começando, assim, quem está decidindo, né? É se atentar muito às pessoas as pessoas que já estão no mercado, os professores ou os colegas e tal, porque essas pessoas, com a bagagem de experiência que eles têm muita coisa para passar pra gente, muita coisa, mesmo que seja um puxão de orelha, mesmo que seja
qualquer coisa é muito bom ouvir isso. E É uma experiência de vida, né? Mais do que de música, né? De alguém que tá lá na frente. Isso é muito tentar importante. pegar essas coisas que a gente escuta deles e absorvendo e colocando no nosso desenvolvimento, enfim. Uma coisa que eu acho mesmo. importante, assim, pra quem... Tô falando demais nessa entrevista, mas... Tá falando. Mas... É porque é bom também, né? Que é estar aberto, né? Eu acho que isso é... Igual, você já entrou, assim, talvez mais... não sei direito, mas já era uma pessoa de tocar mais e tal. Às vezes a pessoa que entra sem saber, a gente vê tantos casos da pessoa que entrou de um jeito e foi parar em outro lugar, né? Foi pra musicoterapia e... Bom, deixa... Então, eu fiz muito isso, tipo assim, fui dar aula pra criança, coisas que eu não queria fazer, já sabia. E foi bom pra eu saber que eu não quero mesmo, né? E eu fui... Aí depois fui parar no mestrado, que eu achava que eu nunca ia fazer mestrado, fui fazer mestrado, hoje tô mais nessa área. Então, pra gente encerrar aqui, Camila, eu queria saber o que você tem planejado daqui pra frente agora, assim, né? Você já falou que tem uma intenção, talvez, de seguir uma carreira mais de arranjadora, compositora e além disso. Eu não sei se talvez não assumir mesmo a carreira de compositora e arranjadora, mas eu montei um trio agora, esse ano, de Camila Rocha Trio, né, que teve no Savassi Festival. E minha ideia é ir colocando algumas músicas aos poucos, assim, fazer releituras também, que eu acho que é legal. E eu tô pensando nisso, nessa possibilidade de assumir um show que eu não sou sideman, né? Porque eu sempre toquei mais no fundinho, assim, acompanhando o pessoal. Então eu tô pensando nessa possibilidade, mas é uma coisa que tá em desenvolvimento, assim. Que legal. Então é isso, Camila. Obrigado de novo. Muito obrigado mesmo por ter recebido a gente aqui na sua casa. O Paulinho também, que tá ali no fundo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Camila, se a pessoa quiser te seguir, ver o seu trabalho, como é que te encontra? Lá no Instagram tá Camila Rocha Baixo. Camila Rocha Baixo. Então é isso. Segue a Camila lá. Gente muito competente, boa de serviço. Vai contribuir muito aí. E segue também a Cluster para ficar por dentro das próximas entrevistas, dicas e tudo isso que a gente já tem feito. Até a próxima. Falou!